não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Ó Deus de infinitas misericórdias, peço ao Senhor em nome de Jesus Cristo, meu Pai amado, pela vida dos nossos irmãos em Cristo, que o Senhor continue guardando e nos livrando de todo mal. Peço também pela vida daqueles que têm estado em combate com esse terrível vírus que tem consumido muitas vidas, que o Senhor possa estar livrando eles de todo mal e seus familiares também, mas também aqueles que se encontram enfermos em cima de uma maca e que precisam muito, meu Deus, de um milagre, querem e desejam viver, meu Deus, que o Senhor venha agir de misericórdia na vida dessas pessoas, que pela Tua graça salvadora, Senhor, elas venham reconhecer que somente Tu és Deus, que somente Tu és Senhor, e que elas possam ter as suas vidas de volta, Senhor. Aqueles que infelizmente perderam seus parentes, seus entes queridos, eu peço ao Senhor que o Senhor possa os consolar, Pai, enxugar as suas lágrimas, porque não há palavra de nossa parte humana que possa preencher nenhum vazio na vida de ninguém. Somente o Senhor, pelo Teu grande e imenso poder, Pai, pode trazer o sorriso, a alegria aos corações das pessoas. Somente o Senhor, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nos garante a nossa vitória, Pai. Nos fortalece a cada dia, para nós sabermos e entendermos que enquanto nós estivermos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui em cima da face da terra, nós iremos ser passíveis de todas essas situações de dificuldade, situações de perda, de ganho, mas na certeza que aquele que está em Cristo Jesus tem o maior ganho, que é a vida eterna.
eterna, para a glória e honra do teu nome. Que o Senhor continue nos fortalecendo, continue nos guardando e nos abençoando. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo é que eu oro e agradeço. Amém. E graças a Deus. Cada amanhecer, ainda nem nasceu o sol. Eu sinto teu poder, Senhor. Me volto para o céu e me ponho em tuas mãos. Nada mais me importa quando tenho tua proteção. O mundo pode até cair, barreiras podem me fechar. Encontrarei saída, estás bem à frente a me guiar. Se tudo escuro parecer, eu saberei esperar. O sol já vem surgindo e um novo dia vai brilhar. Tenho tua luz, sei que posso atrair vida aos teus pés, Senhor. Caminham sem razão, pois não podem enxergar a estrada certa, a luz perfeita, um novo amanhecer. O mundo pode até cair, barreiras podem me fechar. Encontrarei saída, estás bem à frente a me guiar. Se tudo escuro parecer, eu saberei esperar. O sol já vem surgindo, um novo dia vai brilhar. Encontrarei saída, a minha frente está. Se tudo escuro parecer, eu saberei esperar. O sol já vem surgindo, um novo dia vai brilhar. Senhor, tu és o sol que aquece o meu viver. Que a paz
e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando na sua família e na sua vida, irmãos. É uma bênção, irmãos, estar mais uma vez partilhando com os irmãos a palavra do Senhor. Nós nos alegramos porque Deus nos concedeu mais uma semana que se passou e também nos está concedendo hoje, no domingo, mais um início de semana. Eu espero estar encontrando o irmão bem de saúde, tranquilo na sua casa, mesmo com as preocupações do dia a dia, que a paz de Cristo esteja na sua vida. E eu queria meditar hoje sobre uma coisa que muitos têm buscado. Mas às vezes, irmãos, buscamos de forma errada, de forma equivocada, que é a virtude, o poder de Cristo nas nossas vidas. Nós vemos igrejas que buscam poder espiritual através de cerimonialismo, através de certas formas de culto. Mas o que é que a Bíblia nos fala sobre o poder de Deus? Eu queria compartilhar com os irmãos neste domingo, neste dia, sobre uma mulher que teve uma experiência sobrenatural com o Senhor Jesus. E é uma das passagens que o Senhor Jesus fala que dele saiu poder, que dele saiu virtude. Antes vamos estar tendo uma palavra de oração. Bendito Deus, amado Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por mais um dia, por mais uma semana que Tu nos concedeste, porque, Senhor, Tu guardaste a nossa casa, a nossa família, e nos concedeste, Senhor, mais uma semana, Senhor, que se inicia hoje. Pedimos a Ti, Senhor, que Tu venha proteger a nossa casa e venha, Senhor, principalmente nos dar paz nesses dias de tribulação, Senhor. Abençoa nossas casas e nos protege. Fala também aos nossos corações neste dia, Senhor, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? O texto que eu quero compartilhar com os irmãos se encontra no Evangelho segundo Marcos, capítulo número 5. Marcos 5, a partir do versículo 25. Vamos estar lendo até o versículo 34. Marcos 5, 25 ao 34. Fala assim: E aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera na mão de vários médicos, sendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. E tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. E Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizeis: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia de que nela se operara, veio e prostrou-se diante dele, e declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do seu mal. Que o Senhor nos abençoe e nos alimente com sua palavra. O tema da reflexão de hoje, irmãos, é experimentando o poder espiritual de Cristo. Experimentando o poder espiritual de Cristo. Irmão, nós temos um período da cristandade que poucos têm experimentado essa presença forte de Cristo em suas vidas. Nós temos cada vez mais igrejas cheias, mas de pessoas que nem tiveram um relacionamento real com Cristo. Uma vez perguntei para um jovem como tinha sido a sua experiência de conversão. E ele falou que não tinha tido essa experiência. Que ele apenas frequentava a igreja, achou bom o meio,
fez novas amizades, tinha muitos amigos no meio da igreja, mas que ainda não tinha sentido uma experiência real com Cristo. O texto que nós lemos, irmãos, fala de uma mulher sofrida, de uma mulher que passou por lutas. O texto fala que ela tinha 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Irmãos, eu fico pensando a exclusão que essa mulher sentia. Por quê, irmãos? Porque a mulher, no contexto judaico, ela ficaria excluída durante o período da sua menstruação. Ela não poderia ter contato com ninguém, ela seria considerada como uma pessoa impura. Lá em Levítico 15, terceiro livro da Bíblia, Levítico 15, versículo 25, fala assim, 15:25, Levítico 15:25. Também a mulher, quando mandar fluxo de sangue, por muitos dias fora do seu tempo de menstruação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que o costumeiro, todos os dias do fluxo de sangue será imunda, como nos dias da sua menstruação. Toda a cama sobre o que se deitar durante os dias de seus fluxos será como imunda, como a cama de sua menstruação. Quem tocar esta também será imundo. Portanto, lavará suas vestes, banhar-se-á com água e será imundo até a tarde. Essa mulher, irmãos, tinha uma exclusão cultural, porque ela era considerada durante 15 anos como mulher imunda. Mas ela, irmãos, superou algumas coisas para ter um encontro real com Jesus. E Jesus disse que quando ele foi tocado por ela, o seu poder, em algumas versões, a sua virtude, ele se manifesta e através disso ele cura essa mulher. Cura essa mulher. Mas, irmãos, essa mulher ela é tocada por um poder espiritual tão forte que ela fica registrada na Bíblia. Mas a pergunta é, por que hoje muitas pessoas também não conseguem manifestar a virtude e o poder do Altíssimo em suas vidas para ministrar curas e maravilhas? Irmãos, alguma coisa nós aprendemos com essa mulher e que nós precisamos trazer para nossas vidas como servos de Deus e como cristãos. Eu anotei aqui 6 coisas, mas eu vou procurar ser breve, que eu queria compartilhar com os irmãos. O que aprendemos com a mulher enferma? Primeira coisa, irmãos, é preciso nós superarmos as dificuldades. Só usufrui do poder de Cristo aquele que busca superar as suas dificuldades para poder encontrá-lo. Eu só consigo absorver a virtude do Altíssimo, do Senhor Jesus, quando eu supero as minhas dificuldades. E essa mulher superou as suas dificuldades, irmãos. E olha que não foram poucas dificuldades. Eu notei aqui 4 dificuldades que ela sofreu. O primeiro, irmãos, foi as dificuldades físicas da própria doença. Imagine, irmãos, uma pessoa que verte sangue, que tem uma hemorragia constante durante 12 anos, num período da cultura, da civilização, que não havia medicamentos para estancar essa hemorragia. Quão fraca e quão debilitada ela deveria estar. Mas ela, irmãos, quando ouve falar que Jesus está passando, ela não mede esforços para que encontre o seu Jesus. Mesmo com sua limitação física, mesmo com sua fraqueza, ela sai do seu lugar, sai da sua casa e vai atrás de Jesus. Mesmo fraca, eu quero ter um encontro real com o Senhor Jesus. Tantas pessoas hoje, irmãos, saudáveis, e colocam tanta dificuldade para buscar a Deus. Eu não digo buscar a Deus não é ir para a igreja, não, irmãos. Que isso aí seria o normal de buscar. Mas eu digo, irmãos, as pessoas colocam dificuldades, pessoas saudáveis, de parar um momento de ler a palavra, de orar, de ligar para um irmão a exercer a comunhão, de estar com outros, de fazer o evangelismo. Pessoas saudáveis. Mas essa mulher, ela
consegue superar essas dificuldades físicas, essa doença, para estar perto do Senhor Jesus. A primeira dificuldade que ela superou é a sua fragilidade física. Segunda coisa que ela superou, irmãos, versículo 26, fala assim: e muito padecera na mão dos médicos, tendo despedido tudo o que possuía, sem contudo nada aproveitar. Primeira coisa, ela superou sua deficiência física. Segunda coisa, ela supera agora a sua deficiência financeira. As dificuldades financeiras para aquela mulher não a limitavam para buscar Jesus. O texto não fala se ela era da cidade onde Jesus estava, se ela veio de uma cidade distante, se ela gastou com transporte, se ela gastou com hospedagem para buscar Jesus, quanto dia ela buscou a Senhor Jesus, mas diz que ela não tinha dinheiro nenhum. Mas isso não foi a limitação, irmãos. Ah, pastor, não tem uma Bíblia de estudo. Irmãos, eu comecei a estudar numa Bíblia doada por uma igreja que fez um estudo bíblico com minha mãe, quando eu era criança ainda, pré-adolescente. E por ela fazer esse estudo bíblico, ela ganhou uma Bíblia. E ela nunca leu a Bíblia. Só lia o Salmo 91. Mas a Bíblia ficava aberta e eu pegava e lia essa Bíblia. Mesmo não compreendendo as coisas, mas não era empecilho, irmãos. Tudo é o primeiro passo. Terceira dificuldade, irmãos. O texto fala no versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão. Irmãos, a terceira dificuldade que a mulher teve para alcançar Jesus foi uma grande multidão. As pessoas se apertavam para encontrar com Jesus, mas mesmo assim ela doente, mesmo assim ela fraca, ela não teve medo da multidão, não teve vergonha. Ela passou pelo meio do caminho para chegar até Jesus. Às vezes nós estamos em algumas igrejas e dizemos: não vou entrar nessa igreja porque é vazia. Olha, eu não vou para essa igreja porque é cheia demais. Às vezes a multidão são nossos parentes que colocam preconceito. Olha, não vá para a religião cristã evangélica, não. Pessoas que nos separam de Cristo. Essa mulher teve que superar a multidão dos conselhos dos que a afastavam de Cristo. Quem a afasta de Cristo hoje? É seu esposo? É seus filhos? São seus pais? São os amigos? Qual é a multidão que lhe impede de chegar a Cristo? É preciso superar também. Quarta, irmãos. Quarta dificuldade que ela teve que superar foi a tradição. A tradição dizia que uma mulher imunda não poderia se achegar a ninguém. Imagine para uma multidão. Ela era imunda porque ela tinha um fluxo de sangue e era contaminável liturgicamente para o judeu. Na religião do judeu não podia chegar. Mas ela não se prendeu à sua religião, irmãos. Ela não se prendeu às tradições dos judeus. Ela disse: o mais importante é o teu encontro com Jesus. E às vezes, irmãos, nossas tradições, a tradição de nossa família, de nossa religião que nós nascemos, nos impede de termos um encontro com o Senhor Jesus. Você já falou com alguém de Cristo e ela falou assim: eu já tenho minha religião. Ou eu nasci numa religião e não quero sair dela. Eu já fui batizado quando eu era criança. São essas as respostas. E às vezes a tradição nos afasta de ter uma experiência real com Cristo. Até mesmo pessoas que já encontraram com o Senhor Jesus, que já se batizaram, que frequentam a igreja, algumas tradições nos barram de ter uma experiência transcendental com o Senhor Jesus. Ficam limitadas com não toque, não pegue, não coma, não beba, não faça. E essas tradições, irmãos, entram nas nossas igrejas e nós perdemos de estar num verdadeiro patamar espiritual com Deus. Primeira coisa, irmãos, que nós aprendemos com essa mulher: é preciso superar dificuldades que nos afastam, que não nos deixam nos achegarmos a Cristo. Eu sei a minha, mas qual é a sua dificuldade?
O que você precisa superar para chegar a Cristo? São dificuldades físicas, financeiras, familiares, a multidão que lhe afasta? Será as tradições que você recebeu de sua família? Será os seus achismos? O que lhe afasta de Deus? Provérbios 22:13 fala assim: diz o preguiçoso, há um leão lá fora, serei morto no meio das ruas. Provérbios 22:13. Irmãos, às vezes, a nossa comodidade faz com que nós não consigamos ter um verdadeiro relacionamento com Cristo. Olhe, o pastor lhe chamou para o ministério. Olha, a igreja quer que você tenha uma liderança dentro da igreja. Mas às vezes, irmão, nossa comodidade no ministério faz com que o ministério não cresça. E nós tenhamos uma experiência verdadeira com Cristo. Uma experiência de ousadia e poder espiritual com Cristo. Você tem superado suas dificuldades? Segunda coisa, irmãos, que nós aprendemos com essa mulher. Primeiro, para ter uma experiência transcendental com o poder de Cristo, precisamos superar dificuldades. Segundo, é preciso exercitarmos a nossa fé, irmãos. Porque a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Versículo 27 lá de Marcos, fala assim: e tendo ouvido da fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Irmãos, isso é fé. A mulher que estava doente, ela não queria um passe de mágica. Ela não queria que Jesus parasse para atender ela. Ela só queria ter a oportunidade de tocar em Jesus, tocar nas suas vestes. Porque a fé dela no poder de Cristo era tão grande que só o contato com alguma coisa referente a Ele a curaria, irmãos. Exercer fé. Trabalhar na nossa fé. E às vezes nós somos tão frios na fé. Irmãos, vamos fazer uma campanha de oração. Muitos não abraçam. Culto de oração matutino, 6, 7. Culto de oração quarta-feira, não vai. Em casa, não ora. Quando alguém liga, irmão, estou passando por um problema, ore por isso. Tá, vou orar. Só que nunca ora. Não exerce sua fé. Não ora, não é porque não gosta do irmão. Não ora porque não crê no poder da fé. No poder que sua oração pode exercer. E às vezes, irmãos, não conseguimos viver o poder de Cristo porque não exercitamos nossa fé. A fé daquela mulher, ao saber da fama de Jesus, ela é avivada, irmãos. Ao saber do testemunho, olha, tem um homem ali que cura, tem um homem que faz maravilha. Então essa mulher avivada foi buscar a sua cura. Para nós experimentarmos o poder de Cristo, é preciso nós termos uma fé robusta. Lá em Hebreus, quando ele fala dos heróis da fé, Hebreus 11, Hebreus capítulo 11, versículo 30. O autor de Hebreus fala assim: pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz os espias. E que direi? Certamente faltará tempo necessário para referir-se com respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros.
Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos e alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Imagine, irmãos, esses heróis da fé, eles provaram do poder de Deus pela fé. Fecharam a boca dos leões, subjugaram reinos, extinguiram a violência do fogo, escaparam o fio da espada. Tudo isso, irmãos, é experiência com o poder de Deus. Experiência com o poder de Deus. Irmãos, para usufruir do poder do Senhor Jesus, é preciso nós exercitarmos a fé. Aquela mulher pela fé disse: se eu apenas tocar nas suas vestes. Você tem tido fé, irmão? Terceira coisa que eu aprendo. Primeira coisa, eu preciso superar minhas dificuldades. Segunda coisa, eu preciso exercitar minha fé. Terceira coisa, o poder de Deus é invisível para a maioria das pessoas. Versículo 29 a 30 e 30. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu-se o corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou? E responderam-lhe os discípulos: vê que a multidão te aperta e perguntas: quem me tocou? Irmãos, o poder de Deus, ele é sentido pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo e pela pessoa que foi tocada, irmãos. Às vezes a pessoa que está ao nosso redor não sente que o poder de Deus está em nós, ou está exercendo algum milagre, alguma maravilha em nós. Há pessoas que querem demonstrar o poder. São pessoas que fazem certas expressões, fazem certas manifestações, falam em línguas, e a pessoa diz assim: olha, ali está cheio do poder de Deus. Mas o poder de Deus, irmãos, ele trabalha no silêncio entre a pessoa e ele. Aquela mulher sentiu que o poder de Jesus entrou nela e a curou. Jesus notou que a virtude, o poder saiu dele e foi para alguém. Mas toda a multidão que estava ao redor, irmãos, ninguém viu. Nem os apóstolos souberam. Como é que diz, Senhor? Que alguém lhe tocou? Eu não vi nada. Nós precisamos parar de buscar manifestações externas de poder e ver a manifestação interna. Deus em nós, Jesus em nós, trabalhando no nosso ser, trabalhando nossas curas, trabalhando nossos medos, nos capacitando a cada dia. Aí está o poder de Deus. Aí está o poder de Deus, irmãos. Um dia Jesus entra na casa de um publicano, e aquele publicano era ladrão, ele, cobrador de impostos, metia a mão no dinheiro dos impostos e roubava e cobrava mais. Mas quando Cristo entrou na casa de Zaqueu, ele é tocado pelo poder espiritual de Jesus e ele se arrepende. E o poder de Cristo age na vida de Zaqueu e ele se arrepende. E ele fala que iria devolver às pessoas o que ele tinha roubado. E que ele daria uma parte da sua fortuna aos pobres. Jesus fala: olhe, aqui nessa casa houve salvação, porque aqui também tem filho de Abraão. Poder de Deus em ação, que as pessoas não veem, mas que continua agindo em nós, irmãos, naqueles que buscam a Ele. O poder de Deus é invisível para a maioria das pessoas. Quarto ponto, irmãos, que este é um dos mais difíceis das pessoas aceitarem. Versículo 31, que eu já li, fala assim: respondeu seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Irmãos, apesar de Jesus estar rodeado por uma multidão, pouquíssimos experimentarão, poucos serão tocados pelo poder de Cristo, irmãos. Porque imagine, toda a multidão estava apertando Jesus. Muitas pessoas tocavam em Jesus. Os discípulos tocavam no seu mestre para protegê-los. Mas nenhum deles conseguiu fazer com que o poder de Deus se manifestasse. Por quê, irmãos? Será que eles não estavam dando o melhor de si?
Será que eles não tinham buscado superar suas dificuldades ou exercitar a fé? Por quê? Por que a multidão não foi curada? Porque no meio da multidão tinha pessoas coxos, aleijados, cegos, talvez leprosos, escondidos, pessoas que queriam também ser curadas, mas nenhuma delas foi curada. Assim também está nas igrejas, está na sociedade. Hoje temos um estouro da religião evangélica. Muitas pessoas são evangélicas de várias denominações, mas eu vejo muito poucas sendo tocadas pelo poder real de Deus. Até pelo quando a gente conversa, irmãos, nós não vemos expressão do poder de Deus na vida da pessoa. São pessoas que parecem espirituais dentro da igreja, mas continuam tendo uma vida carnal, uma vida limitada, um ministério fraco, que não cresce, que não tem expressividade. Quando eu digo ministério crescer, irmão, não estou dizendo número de pessoas, não. Mas em de espiritualidade, de cuidado das pessoas. Uma vez uma irmã entrou na nossa igreja, e falou que já tinha passado em 3 ministérios diferentes. E eu falei, irmã, por que saiu desses ministérios? E ela falou para mim, o pastor nunca conversou comigo. Eu nunca fui visitada pelo pastor. E em mim, irmãos, cai um peso. Porque sendo pastor, algumas pessoas também falam isso de mim também. Mas o que Deus tem me cobrado, eu tenho procurado fazer, é cuidar o máximo possível daqueles que se achegam para mim. Ministério é trabalho, é cuidado. E nós precisamos ser usados por Deus. Mas voltando para o assunto, irmãos, a multidão tocava Jesus, mas não sentia o poder dele. Mas essa mulher, vindo por meio das multidões, ela consegue tocar, não fisicamente apenas, mas tocar espiritualmente através da fé em Jesus. Só ela sentiu o poder de Deus. Na sua vida cristã, você já sentiu o toque do poder de Cristo na sua vida alguma vez? Você se achegou a Cristo de coração limpo, em busca dele apenas, e sentiu o toque do Senhor? O próprio Senhor Jesus fala que são poucos, irmãos. Ele fala em Mateus 7:21, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Em Mateus 22:14 ele fala, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. As parábolas que Jesus contava falava disso. Ele fala a parábola das virgens prudentes e das virgens imprudentes, que apenas de 10, 5 foram que entraram nas bodas. Ele fala da parábola dos talentos, que alguns desperdiçam seus talentos. Para sentir o poder de Deus, irmãos, não são você todos. Mas nós temos que buscar para sermos os poucos que vão sentir isso. Você tem buscado? Em oração, leitura da palavra, consagração. Aquele que pode e sabe fazer o jejum, já fez algum jejum para buscar a Deus? Penúltima coisa, irmãos. Versículo 33. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente de que nela se operara, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Penúltima coisa, irmãos. Quando nós somos tocados pelo poder espiritual de Jesus, há em nós uma manifestação de prostração. Eu me prostro, eu me rendo, eu caio diante de Jesus. Quando aquela mulher é confrontada com Jesus, você que tocou em mim, você que foi tocado pelo meu poder, ela não se aguenta, irmãos. E ela cai por terra, e ela adora, e ela rende louvores ao Senhor Jesus. E ela assume o que Jesus, ela declara a verdade que aconteceu na vida dela, irmãos. Todo aquele que é tocado pelo Senhor, ele se rende aos seus pés, em obediência, em adoração. Crente de pescoço grosso, desobediente, crente insensato, é porque ele não teve ainda um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, com o poder, com a virtude de Cristo, irmãos.
Porque quando nós encontramos a virtude de Cristo, nós nos quebrantamos, nós caímos por terra e nós o adoramos em espírito e em verdade. É isso que Jesus fala, que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. E isso faz parte do encontro nosso com Deus. Aquela mulher caiu aos pés do Senhor. Eu tenho caído aos pés do Senhor Jesus. Eu não tenho adorado. Quando nós adoramos a Deus, nós achegamos a Deus, Ele se achega a nós. E a última coisa, irmãos, versículo número 34, que é o último, me alonguei um pouco, fala assim: e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre deste mal. Irmãos, o poder de Cristo, ele não apenas cura aquela mulher, mas ele coloca nela a sua salvação. O poder de Deus, a virtude de Deus, a sua maior expressão não é cura, não é prosperidade, não é poder de fazer maravilhas, mas a maior expressão do poder de Deus nas nossas vidas é a sua salvação. Porque não adianta fazermos milagres, fazermos maravilhas, falarmos em línguas, se nós não tivermos a sua salvação em nossas vidas. Aquela mulher vai ao encontro de Jesus buscando a cura, mas ela sai curada e sai salva. Você já teve um encontro real com o Senhor Jesus? Você, na sua busca de Cristo, do poder de Cristo, você já experimentou a paz e a alegria da salvação? Como é que você está? Vamos orar mais uma vez? Bendito Deus, agradecemos a Ti pela Tua palavra, Senhor. E pedimos a Ti que nós venhamos buscar a Ti, Senhor. Não apenas para o mero poder, a mera cura, mas que nós venhamos Te buscar, Senhor, para a Tua adoração e para a nossa salvação, Senhor. Em nome de Jesus. E para concluir, irmãos, eu queria perguntar, você já experimentou o poder de Cristo na sua vida? Não? Você já teve uma experiência transcendente com o Senhor? Então é preciso, irmãos, se esforçar mais, exercer mais a fé, deixarmos de olharmos para a multidão, adorarmos a Deus e principalmente, irmãos, buscar aquilo que os olhos não veem, mas que o coração sente e nossa alma se alegra, que é a presença do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja reinando em nossas vidas, hoje e até a eternidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. E glórias a Deus. Até a noite e que o Senhor nos abençoe.